Oi, gente, vamos então agora para parte 2, pintando o Mickey e a Minnie. Como a gente já pintou então o rostinho no outro vídeo, a pele dela, né? Agora a gente vai pintar então a boca, agora eu tô pintando a língua, né? Dela e tô usando o rosa chá para pintar a língua dela e sombreando aí com rosa escuro. No vídeo fica um pouco diferente as cores, né? Mas é rosa chá e o rosa escuro. Tá bom? Para fazer aí a sombra. E para dar luz aí na língua, estou usando o branco. Para fazer essa luz aí, né? E dar esse efeito. Tudo isso com a tinta molhada, né? Como eu sempre falo para vocês, depois de seco, a gente vem fazendo os retoques, né? Tanto na sombra quanto também na luz. Aí fica uma pintura bem mais bonita. Agora vamos aí pintar os olhos dela. Não tem segredo, tá, gente? É preencher com branco. Só preencher essa partinha aí. Não tem segredo para fazer essa parte. Por isso que eu até acelerei um pouco o vídeo. Porque mesmo assim ele ficou um pouco longo, sabe? Mas como essas partes é mais preenchimento, não vai muita sombra e luz. É, sombra na verdade. Então não tem muito segredo aí nessa parte, é só preenchimento mesmo. É mais nessa parte do olho aí, né, essa parte preta, que eu vou tá fazendo aí uma luz com a cor branca. Essa partinha é preenchimento, daí a gente usa, né, uns pincel normal não, né, menores. Os pincéis, conforme você vai vendo a sua necessidade, tá, gente? E tá mudando de pincel, né? Aí tem as áreas maiores, as áreas menores, assim a gente vai trocando os pincéis. E agora preencher assim o nariz também com a cor preta. Só preenchimento, depois eu venho fazendo uma luz também branca. Mas é mais preenchimento aí nessa parte. Eu acho assim a Mickey e o Minnie, o Mickey e o Minnie é ótimo, gente. A Minnie e o Mickey, personagens muito fáceis de pintar. Acho que a parte mais detalhada deles são, né? Na verdade, em todos os desenhos são uma sombra, mas assim, no geral, falando desses personagens, eu acho eles bem fácil de pintar, assim, na minha opinião. Agora eu venho fazendo a luz nos olhinhos e também no nariz. É bom fazer essas luzes, né, gente? Também não fica muito aquela pintura chapada, né? Não vai ficar feio se você não colocar, sinceramente, mas com certeza com essa luz fica bem melhor, né? Dá outro efeito, né, na pintura. E agora eu vou preencher ali o fundo da boquinha dela com a cor terra queimada. Também essa parte é só preencher. E uma coisa também que eu acho que eu não falei pra vocês, eu gosto muito de... além de fazer o fundo e o chãozinho primeiro, né? Eu gosto de fazer isso primeiro. Eu também, uma coisa que eu gosto de fazer é pintar as partes mais claras, assim. E depois vindo com o escuro. Por exemplo, aí a língua, né? Depois a parte mais aí do fundo, que é mais escuro. Eu acho bem melhor. Até para questão de borrar essas coisas, né? Então é bem melhor assim. Agora, gente, vamos fazer o contorno dos olhinhos dela. Aí com a cor preta. Eu aconselho vocês, quando forem fazer o contorno, usar o diluente, tá bom? Vou ser sincera, nessa ocasião eu não tava usando. E podem ver que eu tive, sei lá, né? Eu achei, né? Eu tive mais dificuldade para fazer o contorno. Por isso que eu falo, o diluente é bom porque ele vai ajudar a tinta, né? Óbvio, ficar diluída e também deslizar melhor. Então você vai ter um contorno ainda mais bonito. É que a minha tinta também, depende, né? Se a tinta estiver nova, então às vezes não é necessário o diluente. Minha tinta não tá velha não, então por isso que eu optei por não usar.
Mas com esse calor que tá fazendo, gente, a tinta seca muito rápido, né? Então aí eu fiz os cílios dela, só fui puxando aí com a cor preta também, como vocês viram. E vocês tendo um pincelzinho legal, vocês tendo uma tinta boa, né, que não esteja seca e tal, vocês conseguem fazer bem esses contornos aí, com calma e também com o pincel bem em pé. Não forçando, sempre para fazer o contorno tem que ser suave. E agora vamos pintar o laço com a cor pink. Vou preencher com o pink, fazer o sombreado com a cor púrpura. E a luz, depois eu vou fazer com o rosa bebê, tá? Não vou fazer com o branco. Aí eu vou fazer com o rosa bebê. Parte da luz. E vocês podem ver aí no vídeo que eu já até pintei o rostinho do Mickey. E no outro vídeo que eu pintei o rostinho da Minnie, eu até falei pra vocês que eu não ia mostrar, né, como pintar o rostinho do Mickey, porque é o mesmo processo do rostinho da Minnie, as mesmas cores e tal. Vocês até podem ver aí, a linguinha, tudo a mesma cor. A única coisa, né, óbvio que vocês vão fazer os cílios, mas o resto é tudo o mesmo processo, tá, gente? E aí o laço é mais preenchimento, então, vai preenchendo. Então, aí, depois de vocês preencherem, vamos então usar para fazer a sombra, né? A cor púrpura. Aí nessas dobrinhas, nesses cantinhos, vai depositando então essa cor para fazer esse efeito aí do laço dobrado, né? E venho fazendo então a luz com a cor rosa bebê. Se tem a sombra, então do lado oposto, então vai a luz. E aí vocês podem ver também que eu não pintei o laço todo para depois vir fazendo a sombra. Eu preferi pintar por partes, porque é um laço, né, grandinho até. E como tá muito calor aqui, seca rápido a tinta, então eu preferi essa parte aí, por exemplo, o laço, né, fazer dessa forma. Aí vim colocando essa sombra aí também, para dar esse efeito. E depositando também mais luz aí com a cor rosa bebê. Então eu preferi fazer por partes para ir, né, deixando bem legal. Porque, como eu sempre falo, depois que seca, é complicado fazer sombra, gente. É óbvio que depois a gente vai vir fazer o retoque depois de seco, né? Como eu sempre falo pra vocês. Só que daí já vai dar um outro efeito aí acima daquilo que você já fez, né? Já fica uma coisa legal. Depois você vai vir fazer um retoque, né? Não que você vai fazer todo o trabalho de sombra e tal. Igual aí essa parte, né? Do meio do laço aí. Você vai preencher. Desculpa, gente. Às vezes vocês vão ouvir a participação da minha cachorrinha aí. Não tem jeito, né? Então, vocês vão fazer essa parte, preencher aí, fazer o sombreado ali naquela partinha, porque tá mais abaixo do laço, né? E fazendo a luz também aí do lado oposto, pra dar esse efeito que essa parte do lacinho, né? Ele tá por cima. E a outra parte, vocês vão fazer da mesma forma, preencher então com o pink. E depois vir fazendo a sombra com o púrpura. Até vocês vão perceber que essa parte aí do laço, eu não preenchi rente a outro ali, né? Deixei um espacinho na onde vai fazer o sombreado. E vocês têm essa opção também, tá? De tá deixando, não preenchendo totalmente, né? Deixando esse espaço onde vocês vão fazer a sombra. Que daí a sombra até fica mais forte ainda. Mais evidente, né? Se você quiser deixar ela mais evidente, dá pra você deixar essa parte aí sem preencher, igual eu deixei, ó.
Você viu ali que eu borrei, vocês viram que eu borrei um pouquinho, né? Passou. Sabe o que eu faço? Eu peguei esse pincelzinho aí, que eu deixo já aí do lado. Ele não tá com a cerda bem gasta já, sabe? Então ele é bem durinho, então eu passo aí e ele sai rapidinho com a parte que borrou. E como a parte da pele da mini tá seca, né? Aí saiu bem rápido. E agora eu vim passando púrpura, né? Fazendo a sombra. Como eu falei, deixei esse espacinho aí, não preenchi tudo. E olha pra vocês verem, fica bem legal também, né? E fica bem destacado a sombra. Fica bem legal também, é uma opção. Eu gosto de fazer isso, mas confesso que como ainda não é uma prática minha, né, que eu faço, então às vezes eu acabo esquecendo. Mas eu acho que dá um efeito bem bonito quando eu deixo esse espacinho aí pra vir com a sombra logo em seguida. E a gente vai aprendendo, né? Como eu sempre falo, não importa quanto tempo você pinta e tal, mas sempre a gente tem coisas para aprender. Eu, inclusive, tenho muita coisa ainda que eu quero melhorar, que eu quero aprender a fazer e tal. Então a gente sempre está evoluindo, né? A pintura, o artesanato, né? A pintura em tecido, ela tá sempre em evolução também. Sempre tá chegando técnicas novas, né? Então sempre a gente tem que estar aí atualizada e aprendendo várias coisas. E é bem legal também isso, né? Então agora eu venho aí fazendo a luz. Agora, gente, vamos começar a pintar as orelhinhas, a parte da cabeça da Minnie aí. E essa parte não tem segredo, é só preencher com preto, passa bem a tinta, né? Para que ela penetre bem no tecido, não fique, né, nenhum falhado aí na pintura, deixa. Então você tem que espalhar bem mesmo, para que fique uma pintura bem lisinha, uniforme, fique bem bonita, né? Aí meu celular caiu, gente. Pense. Aí agora eu tô aí terminando de preencher. Essa partinha aí bem rente a outra parte, por exemplo, aí do laço, no início, principalmente quem é iniciante, tem medo às vezes de fazer, né? De borrar, de ultrapassar e tal. Mas faça com calma e coloca a tinta assim no canto do pincel. É assim que eu faço, né? Coloca a tinta no canto do pincel para fazer essas partinhas e vem arrastando então, fazendo esse contorno aí, né? Com bastante calma. Eu dei uma aceleradinha no vídeo, mas eu pinto com bastante calma, gente. Eu não pinto rápido, não. Então eu dei uma acelerada, porque senão fica muito longo o vídeo, né? Mas com calma, né? Com capricho a gente vai conseguindo fazer uma pintura bem legal. E é isso. E assim como eu fiz aí, nessa parte, né? Da Minnie, eu vou fazer lá no Mickey também. Por isso também não vou mostrar essa parte lá no Mickey, porque é a mesma coisa, tá, gente? Aí agora eu tô dando a luz com o branco, coloco a tinta aí no cantinho do pincel e venho arrastando, fazendo esse movimento de vai e vem, pra ficar essa luz bem espalhada, né? Não ficar aquela coisa marcada. Fica uma luz bem esfumada, fica bem bonito. E aí agora preenchendo essa partinha, né? Essa parte aí é uma parte bem menor. Aí eu peguei um pincel menor também. A gente vai vendo ao longo da pintura qual é a necessidade de trocar de pincel, né? A gente vai percebendo isso. Eu não sei as referências, as numerações dos meus pincéis, pessoal, acredita? Porque estão tudo, na verdade elas estão apagadas, porque já estão velhinhos, eu preciso comprar novos pincéis, estou precisando. E daí eu vou marcar, anotar a numeração deles, tudo certinho. Pra quem tiver alguma dúvida, né, de tamanho de pincel, que número é, eu posso estar vindo falar pra vocês. E agora vamos preenchendo aí a outra parte
da orelhinha da Minnie. É o mesmo processo que eu fiz do outro lado, tá? E vocês perceberam que às vezes, né, a pintura, o desenho tá de ponta cabeça e eu pintando como agora. Eu tenho mania de virar a tábua, gente. Eu não consigo pintar, às vezes, com a tábua reta, né? Do jeito certo. Às vezes, dependendo para pintar certos detalhes, né? Eu acabo virando, porque para mim fica melhor. Me contem aí se vocês também são assim. E é isso, gente. A única coisa também que eu peço para vocês é para curtir o vídeo, se vocês estão gostando, para se inscreverem no canal, quem não é inscrito, compartilhe com as pessoas que vocês acham que vai gostar desse vídeo aí, gostam desse tipo de vídeo também. E convidem essas pessoas também a se inscreverem no canal, porque eu quero trazer mais coisas aí para vocês. Depois dessa pintura eu pretendo trazer fralda, pintura em fralda. Tá bom? Então vai ter bastante coisas que eu quero trazer aqui para vocês. Que de alguma forma eu posso também estar ajudando vocês aí, tá? Principalmente, né, como eu tô falando sempre no vídeo, quem é iniciante. E para quem não é também, eu sempre tô assistindo vídeos aí. A gente sempre aprende alguma coisa, né? Às vezes alguém faz de um jeito que você acha legal, que pra você funciona, né? Porque a pintura, ela não é... Ela tem vários tipos, né? De você fazer, de você pintar. Tem várias técnicas, né? Cada um faz de uma forma que se sente melhor, o que se encaixa melhor pra si, né? E às vezes a gente ajuda de alguma forma, né? Algum detalhe ali já faz toda a diferença. E agora eu tô aí fazendo a luz também nesse lado, espalhando bem, como eu falei pra vocês, pra deixar bem esfumado. E agora, gente, eu deixei essa parte aí, eu acabei fazendo essa parte por último porque eu esqueci de fazer esse detalhe no laço. Esqueci de que tinha isso no risco. Mas eu tô fazendo aí agora. O laço, ele não tá totalmente molhado, né? Aí já deu uma secada, vocês podem ver que eu tenho mais dificuldade para fazer a sombra. Mas mesmo assim deu certo, eu consegui fazer. Porque ele tava ainda meio úmido. Mas deu certo de fazer. Agradeço muito vocês que assistiram o vídeo. Fico muito feliz de vocês estarem gostando do vídeo. Obrigada.